Capítulo 13. Embora Comini não pudesse provar com certeza que fora Edward o responsável por alertar os possíveis traidores da ameaça de prisão pelos alemães, tanto Falk quanto Frederick não falavam de outra coisa quando vieram para o jantar alguns dias depois. Falk estava furioso, especialmente porque o irmão estava presente para testemunhar seu fracasso. A inimizade que Falk demonstrava em relação a Frederick era palpável, uma rivalidade entre irmãos da maior intensidade. Frederick alcançara sucessos mais significativos e era superior em todos os níveis. Comini se perguntava se a notória agressividade de Falk com quem tinha em suas garras era exacerbada pela frustração de ser relegado ao segundo lugar. A resistência francesa está causando mais problemas a cada dia, resmungou Falk enquanto tomava sua sopa. Ontem mesmo um comboio alemão em Limas foi atacado. Os oficiais foram mortos e as armas foram roubadas. Eles são realmente bem organizados. E é óbvio que estão recebendo informações de agentes infiltrados. A resistência parece saber exatamente onde e quando atacar. Precisamos descobrir o elo fraco nessa corrente, irmão, acrescentou Falk. Se alguém é capaz de fazer isso, tenho certeza de que é você, respondeu Frederick. Falk retirou-se cedo aquela noite, dizendo que tinha assuntos a resolver no quartel-general da Gestapo. O fato de estar preocupado com seu fracasso e haver dado menos atenção a Comini era uma compensação insuficiente pelas duas excruciantes horas que passaram ouvindo descrever como conseguiria cumprir com seu dever. Frederick disse que ficaria por mais algum tempo. Enquanto ele acompanhava Edward e Sophie até a sala de artes, Comini pediu licença e subiu ao quarto. Fechou a porta, sentindo-se mentalmente exausta pelo esforço necessário para manter aquela mentira. Embora estivesse vivendo numa cidade que era o centro das atenções de todo mundo, nunca se sentiu tão sozinha. Com a proibição do uso de aparelhos de rádio pelos nazistas, que descobriram há alguns meses que os aliados os utilizavam para se comunicar com seus agentes, e tendo apenas os jornais tendenciosos de Vichy para ler, Comini sentia-se completamente isolada do restante do planeta. Não tinha qualquer informação sobre o progresso dos aliados ou se a invasão que fora prometida, e pela qual todos esperavam quando Comini foi enviada à França, ainda viria a acontecer. Edward se recusava a conversar sobre esses assuntos. Frequentemente, quando Comini se sentava com Sophie para tomar café da manhã, ele já havia saído de casa. Ela não sabia para onde ele ou com quem conversava. Certamente, ela imaginava que, se Edward informar a seção F sobre onde estava hospedada, alguém tentaria entrar em contato com ela. Eles não a abandonariam ali, indefesa, vivendo atrás de uma fachada inútil de luxo e glamour, quando fora treinada para matar. Oh, Laurence, ela suspirou, desalentada. Queria tanto que você me dissesse o que devo fazer. Comini se deitou cheia de pensamentos desalentadores e dúvidas e perguntou a si mesma, pela 100ª vez, se voltaria a vê-lo. Ao menos, Comini sentiu-se reconfortada com a chegada de agosto, que chegou junto com a escalada dos bombardeios dos aliados. O porão, assim como o restante do luxo ao qual os de Lamartinières estavam acostumados, era mobiliado com várias camas confortáveis, um fogareiro a gás para preparar café e todo tipo de jogos de salão para manter seus residentes ocupados. Entretida com a leitura de um livro enquanto a casa tremia acima de si, Comini pensava que os terríveis sons de destruição indicavam que, talvez, a invasão desejada há tanto tempo era iminente. A ansiedade que sentia em relação a isso era esmagadora, de uma maneira ou de outra. Isso a libertaria do cenário surreal em que estava vivendo. Agosto, como sempre ocorre em Paris, é um mês incrivelmente abafado, praticamente sem brisa. Comini passou a se sentar no jardim com Sophie todas as tardes. Como Edward lhe dissera, Sophie tinha um talento notável para as artes plásticas. Comini procurava por uma flor ou uma fruta e entregava a Sophie para que ela tocasse por um tempo. Suas mãos pequenas exploravam o formato do objeto e ela pedia a Comini para descrevê-lo. Em seguida, pegava seu lápis de carvão e seu bloco de desenhos e, meia hora depois,
A forma perfeita de um limão ou de um pêssego estaria retratada no papel. Que tal lhe parece? Perguntava Sophia, ansiosa. Consegui capturar o formato e a textura. Comini sempre respondia afirmativamente. Sim, Sophia. Conseguiu, sim. Em uma tarde particularmente quente e úmida de agosto, quando Comini achava que iria enlouquecer, a menos que as nuvens escuras e volumosas que cobriam o céu despejassem seu conteúdo refrescante, Sophia ficou um pouco irritada. O que foi? Perguntou Comini, abanando-se com o livro. Parece que estou desenhando as mesmas frutas há várias semanas. Não consegue pensar em outras? Em nosso château, em Gassim, há um pomar cheio de árvores dos mais diferentes tipos, mas não consigo lembrar quais são as frutas que elas dão. Após pensar em toda a gama de frutas que conhecia, Comini assentiu. Farei meu melhor, ela disse, sentindo alívio tomar conta de seu sentir o frescor bem-vindo das primeiras gotas de chuva. Precisamos sair daqui. A tempestade está chegando, graças a Deus. Conduzindo Sophia para dentro da casa e deixando-a aos cuidados de Sarah, Comini foi até a biblioteca. Ficou ao lado da janela por algum tempo, escutando o estrondo que sacudia os céus. Sentiu-se bem, pois aquele barulho era natural, não era produzido pelos motores de aeronaves que indicavam uma destruição iminente. A tempestade que caía era espetacular. Comini começou a procurar nas prateleiras da biblioteca de Edward por algo que inspirasse na busca por outras frutas que Sophia poderia desenhar. Edward entrou na biblioteca, com uma aparência estranhamente tensa e preocupada. Posso ajudá-la com o que procura, Constance? Ele perguntou, abrindo um sorriso forçado. Estou procurando por um livro que descreva frutas. Sua irmã está entediada de tanto desenhar laranjas e limões. Acho que sei exatamente o que pode servir, ele disse, estendendo seus dedos longos até uma das prateleiras e puxando um livro fino. Adquiri este livro há poucas semanas. Obrigada, disse Comini quando ele lhe entregou o livro. A História das Frutas Francesas, volume 2, leu em voz alta. Isso vai lhe dar várias ideias, embora eu duvide que você seja capaz de encontrar as frutas descritas no livro aqui em Paris nesta época de guerra, acrescentou Edward, morosamente. Comini folheou as páginas coloridas, que descreviam o assunto detalhadamente em imagens e palavras. O material é maravilhoso, ela disse, admirada. Sim, e é muito antigo. O livro foi impresso no século XVIII. Meu pai já havia comprado o primeiro volume para a biblioteca em nosso château em Gassim, explicou Edward. E, por acaso, um amigo meu que negocia livros usados descobriu o segundo volume aqui em Paris há algumas semanas. Se estiverem juntos, ambos são extremamente valiosos. Não que essa seja a razão pela qual eu colecione livros, mas acho que eles são objetos de rara beleza. Este exemplar é realmente incrível, concordou Comini, deslizando os dedos pelo delicado tecido verde que completava a encadernação do exemplar. Mais de 200 anos de idade praticamente intocado. Vou levar esta cópia ao nosso château na próxima vez que for até lá, disse Edward. Juntos, os dois volumes comporão uma ótima obra de referência, além de termos os exemplares das frutas em nosso pomar. Por favor, fique à vontade para usar o livro. Sei que cuidará bem dele, disse, com um aceno de cabeça. Com licença, Constance. Preciso cuidar de alguns outros assuntos. Conforme agosto se transformou em setembro, Comini percebeu que Sophia estava distraída. Geralmente, quando Comini lia para ela, Sophia escutava com atenção, pedindo-lhe que repetisse uma sentença se não conseguisse compreendê-la totalmente. Entretanto, agora parecia que mal a escutava. Demonstrava a mesma falta de concentração com seus desenhos frequentemente, quando Comini usava todos os poderes de sua imaginação para descrever uma ameixa arroxeada e bulbosa. O lápis de Sophia simplesmente pairava sobre o papel enquanto seus pensamentos andavam por outras paragens. Havia passado a escrever em uma caderneta com capa de couro. Comini observava, fascinada, enquanto Sophia apontava os olhos para o céu,
obviamente em busca de inspiração, e suas mãos mediam o tamanho da página e decidiam sobre o melhor lugar para colocar a caneta. Mas, quando Komini pedia a Sophia para ver o que estava escrevendo, ela se recusava a mostrar o que quer que fosse. Certa tarde, enquanto estavam sentadas na biblioteca, num dia estranhamente frio de setembro, que convidava a primeira ocasião em que a lareira seria acesa naquela estação, Sophia perguntou repentinamente: Constance, você é muito boa para descrever as coisas para mim. Pode me explicar qual a sensação de estar apaixonada? Surpresa, Komini segurou a xícara de chá entre o pires e sua boca enquanto estudava a expressão sonhadora de Sophia. Bem, começou, tomando um gole da bebida e voltando a pousar a xícara no pires. É realmente muito difícil de escrever. Acho que é uma sensação diferente para cada pessoa. Então, diga-me como é a sensação que você sente, Sophia insistiu. Meu Deus, disse Komini, revirando sua mente em busca das palavras certas. Bem, para mim e Laurence era como se o mundo se iluminasse totalmente quando eu estava com ele. Até mesmo os dias mais enfadonhos pareciam ter o brilho do sol. Uma caminhada habitual por entre os charcos se transformava num momento mágico, simplesmente porque ele estava ao meu lado. Enquanto Komini repassava as lembranças dos dias felizes quando Laurence estava começando a cortejá-la, senti um aperto na garganta. Eu sentia falta do toque de Laurence e nunca achei que ele representasse qualquer ameaça, pois era estimulante e afetuoso ao mesmo tempo. Ele fazia com que eu me sentisse invencível, especial e totalmente segura, como se não houvesse nada a temer se ele estivesse por perto. As horas que passávamos longe um do outro pareciam intermináveis. E, quando estávamos juntos, tinha a impressão de que as horas passavam rápido demais. Ele me fazia viver, Sophia. Perdoe-me. Komini procurou por um lenço em seu bolso e enxugou as lágrimas. Oh, Constance, as mãos de Sophia estavam unidas e seus enormes olhos incapazes de ver estavam úmidos. Posso lhe contar uma coisa? É claro que pode, respondeu Komini, tentando se recompor. Você descreve os sentimentos de maneira muito eloquente. E, agora, eu tenho certeza de que sei que isso é amor. Constance, por favor. Preciso contar isso a alguém ou vou enlouquecer. Mas você não pode nem pensar em contar isso ao meu irmão. Jura que não vai contar? Se você me pedir que não conte, claro que juro, respondeu Komini. Sentindo um peso no coração, Komini já sabia o que Sophia queria compartilhar. Bem. Sophia respirou fundo. Já faz algumas semanas que sei que estou apaixonada por Frederic von Endorf. E o melhor de tudo é que ele está apaixonado por mim também. Pronto. Consegui dizer, graças a Deus. Consegui, disse Sophia, com uma risada de alívio, a cor voltando a lhe tingir o rosto. Oh, Sophia. Desta vez, Komini realmente estava sem palavras. Eu sei o que você vai dizer, Constance, que é impossível e que nosso amor nunca vai dar certo. Mas, você consegue entender? Lutei muito para negar esse sentimento, para entender que nunca poderemos ficar juntos, mas meu coração não me dá ouvidos. E o mesmo acontece com Frederic. Não conseguimos nos esquivar do que sentimos. Simplesmente não conseguimos viver sem a presença um do outro. Komini olhou fixamente para Sophia, horrorizada. Finalmente ela disse, mas você certamente entende que qualquer relacionamento, tanto agora quanto no futuro será impossível, não é? Sophia, Frederic é um oficial nazista de alto escalão. Se a guerra chegar ao fim no ano que vem e os aliados vencerem, é quase certo que Frederic irá para a prisão. Isso se não for morto. E se os alemães vencerem? Eles não vão vencer. Komini sequer conseguia lidar com essa possibilidade. Qualquer que seja o resultado dessa guerra horrível, duas pessoas em lados opostos nunca conseguirão viver juntas após o fim. Simplesmente é impossível de acontecer. Nós entendemos isso, é claro, concordou Sophia. Mas Frederic já sugeriu meios e maneiras para conseguirmos ficar juntos depois que a guerra acabar.
Você está considerando seriamente um futuro a dois? O queixo de Cominier estava rígido pela tensão. Mas... como? Onde? Constance, você precisa entender que, mesmo que o líder de um país comande o regime de governo, não significa que aqueles que são forçados a ajudá-lo a criar esse regime também acreditem nele. Neste ponto, Cominier enterrou a cabeça nas mãos e a balançou, desolada. Sophia, você está tentando me dizer que Frederica convenceu de que não acredita verdadeiramente no ideal nazista. Esse homem é parcialmente responsável pelas mortes e pela destruição que estão devastando nossos países. Ouvi seu irmão dizer que Frederic responde diretamente a Himmler 10. L. Não. Sophia interrompeu. Assim como nós, Constance, Frederica está vivendo uma mentira. Ele é um homem culto e educado e um cristão devoto que não acredita na ética pregada por seu líder. Mas o que ele pode fazer? Perguntou Sophia, com um suspiro. Se expressasse seus verdadeiros sentimentos, não estaria mais vivo. Os olhos de Cominier refletiam seu desespero enquanto olhava fixamente para a pobre e iludida Sophia. Uma mulher que não era apenas fisicamente cega, mas cujos sentimentos fizeram com que ela acreditasse em tudo que seu amado lhe dissera. Sophia, não acredito no que você está me dizendo. Meu Deus! Você também não deveria acreditar em Frederic? Ele a está usando, Sophia. Na pior das hipóteses, ele suspeita de Edward e acha que pode usá-la para chegar à verdade. Você está errada, Constance. Retrucou Sophia, veementemente. Você não conhece Frederic, não sabe das coisas que falamos quando estamos a sós. Ele é um bom homem e eu confio totalmente nele. E estamos fazendo planos para desaparecer completamente quando a guerra terminar. Não, Sophia, por favor. Não haverá lugar para onde correr, nenhum lugar onde Frederic consiga se esconder, Cominier queria gritar, inconformada com a ingenuidade de Sophia. Eles vão caçá-lo e forçá-lo a responder e pagar pelos crimes que cometeu contra a humanidade. Nós encontraremos um lugar e ficaremos juntos, rebateu Sophia, com os lábios contraídos. Cominier via a imagem de uma menina mimada, uma criança que não conseguiu convencer os pais a comprarem o brinquedo que desejava. O que Sophia estava sugerindo era tão irracional que ela não sabia se deveria rir às gargalhadas ou gritar de raiva. Decidiu tentar outro tipo de aproximação. Sophia, entendo que seus sentimentos em relação a Frederic são muito fortes, ela disse, mansamente. Mas, como você mesma disse, é a primeira vez que está apaixonada. Talvez, dentro de algumas semanas, você conseguirá pensar com mais clareza. Talvez seja apenas uma atração. Por favor, não despreze o que eu sinto, Constance. Eu posso ser cega, mas sou uma mulher adulta e sei que o que sinto é real. Frederic logo precisará voltar à Alemanha e ficará lá durante algumas semanas, mas ele voltará para mim. Espere e verá. Por favor, chame Sarah para que ela me leve ao meu quarto, ordenou, imperiosa. Estou cansado e quero repousar. Enquanto uma Cominier chocada deixava a sala, ela percebeu pela primeira vez que, sob o exterior doce e vulnerável de Sophia, havia uma mulher a quem nunca foi negada qualquer coisa que ela desejou em toda a sua vida.